Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Intercâmbio. A gente vai voltar a falar hoje sobre Portugal. É um dos destinos aí preferidos dos estudantes da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, de onde a gente está falando, por razões de idioma, mas também por outras razões, né? Tem muitas universidades bacanas, muitos destinos interessantes lá em Portugal. E a gente vai conversar hoje com o Vitor Henrique Santos Carvalho. Ele é estudante do curso de Engenharia do Petróleo na UDESC em Balneário Camboriú, e ele fez o intercâmbio no último semestre, no segundo semestre de 2024, e ele foi para a Universidade da Maia, na cidade de Maia, próxima ao Porto, em Portugal. Vitor, antes de tudo, quero te agradecer muito por ter topado aqui compartilhar a tua experiência. Seja bem-vindo aqui ao podcast Intercâmbio. Obrigado, Carlito. É um prazer aí estar compartilhando aí como foi a minha ida aqui em Portugal e podendo mostrar para o pessoal, né, as coisas que eles vão enfrentar aqui e poder ajudar de alguma maneira. É isso aí. Vamos começar então perguntando para você, Vitor, como é que você decidiu fazer intercâmbio? Você já tinha essa intenção quando entrou na faculdade, ou foi depois de começar o curso que despertou essa vontade de estudar no exterior? Eu não sabia da bolsa do PROME ainda quando eu entrei na faculdade. Foi quando eu estava mais ou menos no segundo ano, indo para o terceiro ano da faculdade, que eu ouvi falar que tinha essa possibilidade de intercâmbio. Daí eu tentei duas vezes antes, né? Aí eu não consegui, por causa que uma vez eu não consegui por causa de umas restrições que tinha. Aí eu consegui tirar essa restrição, aí na outra eu não consegui por causa que precisava estar no ranking. Aí na terceira vez eu consegui. Certo, vamos explicar um pouquinho. Você falou do PROME, né? Para quem não conhece, o PROME é um programa de intercâmbio que a UDESC tem, muito bacana. Ele tem editais todo semestre, os alunos se candidatam e tem um certo número de bolsas aí que os candidatos classificados concorrem, né? Tem uma distribuição aí por centros da UDESC e os alunos são selecionados, então recebem essa bolsa. Vamos falar um pouquinho dessa bolsa, Vitor, né, da tua experiência. A seleção é basicamente pelo desempenho, né, pelas notas ali. Você tem alguns critérios ali. Você não pode estar muito no começo do curso, né, tem que ter as duas primeiras fases prontas. Não pode estar muito no final também. E tem que ter um bom desempenho. Tá? O que essa bolsa proporciona para quem é selecionado? Então, ela gera uma oportunidade que não é qualquer aluno que tenha condição financeira de estar podendo ir lá cursando a universidade, né, lá em outro país. Porque existem outras formas de ir para fazer intercâmbio. Tem a Bolsa Livre, se eu não me engano, que é da UDESC também, que aí a UDESC só tem um convênio com a universidade, mas aí você tem que arcar com os custos lá, né, na Bolsa do PROME, e a própria universidade ela te ajuda também enviando uma certa quantidade fixa do dinheiro lá para poder te ajudar todo mês. Então, essa é uma vantagem muito boa, né, para Uhum. quem quer ter a oportunidade de estudar fora. Então vamos lá, esse outro programa que você citou é o Programa de Mobilidade Internacional Livre, que é, como o Vitor falou, um convênio, né? Funciona por meio de um convênio que a UDESC tem, de convênios que a UDESC tem, na verdade, com várias universidades no exterior, e você vai para lá e você não paga pelas aulas lá na universidade de destino. Né? No exterior, a maioria das universidades são pagas, mesmo as públicas, então esse convênio proporciona que você vá e não pague lá pelas aulas, mas você tem que arcar com as despesas de viagem, de estadia e tal. A bolsa do PROME, que é essa que o Vitor recebeu, ela é diferente. Além de você não pagar pelas aulas lá, você tem, como ele disse, essa ajuda de custo, que hoje deve estar em torno de 3.500, 4.000 reais por mês, varia de acordo com o câmbio, né, e com o país que você vai, e também recebe as passagens aéreas de volta e um seguro de saúde. Né, então é uma oportunidade bem bacana aqui para os estudantes. Como o Vitor disse, né, não é qualquer um que tem condições, às vezes, de bancar um intercâmbio fora por 6 meses. Essa bolsa dá oportunidades, né, como a que o Vitor teve. O Vitor, por que você escolheu Portugal? Hã, de início, eu queria ir para Inglaterra, mas eu não estava achando convênio para o lugar lá na Inglaterra.
E eu também precisava de um documento comprovando que falava inglês, né? E eu não tinha esse documento. Então é uma coisa muito importante para quem planeja fazer o intercâmbio ter pelo menos um documento comprovando que fala inglês. Uhum. E daí a porta de entrada mais fácil para a gente aqui da América Latina, que fala português, seria Portugal. E eu tenho uma tia que mora em Lisboa, então se precisasse de alguma ajuda, eu tinha alguém para estar lá para ajudar também. E foi por causa disso que eu acabei escolhendo Portugal. Já tinha um apoio lá, né, isso facilita bastante. Então essa questão do idioma que o Vitor levantou, é assim, para você fazer intercâmbio pela UDESC, quando você se candidata ali à bolsa do PROME, você tem que comprovar proficiência no idioma no qual você vai ter aulas lá no Sim. intercâmbio. Tem que ter, né, pelo menos B2, né, pelo padrão europeu, que seria um nível intermediário, né. Então, se, não é importante notar que não é o idioma do país necessariamente, é o idioma em que você vai ter aulas. Às vezes você pode ir para a França, por exemplo, e ter aulas em inglês, né? Você vai precisar da proficiência em inglês. Mas é importante também observar sempre o site, visitar o site da universidade para onde você vai, porque dependendo da universidade tem uma exigência própria a mais. Às vezes eles exigem um tipo específico de certificado, né? Então é sempre bom olhar isso antes de ir, né? No caso, você foi para Portugal, né? Não precisava do idioma. E por que para a Universidade da Maia? Alguma razão específica? Porque tem vários convênios da UDESC em Portugal, né? Tem mais de 20 universidades lá. Por que você acabou escolhendo exatamente a Universidade da Maia? Foi. Eu vi que quando eu estava pesquisando em Portugal, né, que eu tinha decidido que ia ser para a região ali, eu dei uma olhada nas duas maiores lá, que é a do Porto e de Lisboa. Aí eu estava dando uma olhada nos cursos que tinham dentro deles, né, que eu poderia me inscrever aqui. E não tinha nenhum alguma matéria ali específica que eu achasse muito interessante que ia agregar, porque eu já tô nos últimos semestres ali de engenharia de petróleo, então eu já tinha feito a maioria das matérias que eu precisava. Daí quando eu olhei nessa da Maia, eu vi que tinha um curso de energias renováveis. E isso a gente estava estudando nos últimos anos no CESF, essa parte das energias renováveis. Então eu decidi ir lá para Porto para estudar. E com isso, né, poder agregar naquilo que eu estava aprendendo lá em Balneário. Daí foi por Legal, isso que você foi pelas disciplinas mesmo, pelo reforço que você teria com a tua formação lá específica, né? Você foi lá sim. com esse objetivo. Legal. Então, você já tinha a tua primeira experiência desse tipo, né, de intercâmbio, de ficar um tempo fora, ou você já teve alguma outra antes? Em outro país, sim, mas eu sou de São Paulo, então Aham, todo semestre eu fico 6 meses em Santa sim, Catarina. sim. Uhum. E como é que foi tua chegada lá em Portugal, assim, foi tranquilo? No começo foi difícil, ainda não tinha achado um lugar para morar, né? Uhum, Então fiquei no hostel nos primeiros dias e aí a faculdade foi me indicando alguns lugares para tentar achar, até que em um grupo do WhatsApp que eles tinham feito lá do pessoal, que existe uma rede chamada ESN, né, que é Student, não, Erasmus Student Erasmus Students Network. Network, né? Sim, que é uma É a rede de rede do apoio para Erasmus. todos os Uhum, estudantes do intercâmbio, do Erasmus. Daí uhum, tinha um grupo dessa parte aí que era só do Brasil. Aí uma pessoa foi lá e falou que estava precisando de mais alguém para morar junto, né, para compartilhar, e com isso eu uhum, consegui achar um lugar para morar. Então, a partir do momento que eu tirei esse problema aí, né, que eu precisava, daí tudo começou a dar certo. uhum. Mas o Demorou principal muito para mesmo foi você a moradia. demorou muito para você conseguir um lugar para morar? Uma semana mais ou menos. Ah, foi mais Porque eu não tranquilo, podia né? achar qualquer um, porque todos os lugares aqui precisava ter calção e você ia fazer Uhum, um investimento ali num lugar que você talvez não ia gostar muito, não ia valer a pena. uhum. E você conseguiu morar perto da universidade? Assim, a cidade também não deve ser muito grande, né, Maia, né? Era meio longe. Não, mas o lugar que eu estava morando era perto de uma estação de metrô. Então Ah, sim, aí tinha facilita. fácil acesso à universidade. Uhum. O Vitor lembrou uma coisa importante aqui para quem vai para a Europa, né? Existe na Europa o programa Erasmus, que é um acordo entre universidades europeias e entre alguns outros países também, que é um acordo de intercâmbio lá, né? Entre as instituições. E aí tem, nas universidades, normalmente tem
um grupo da rede Erasmus, né, que é um grupo que normalmente dá apoio a esses intercambistas que vão para lá, né? Então, se você for para a Europa, procura se na universidade tem um representante lá da rede Erasmus, que, como ajudou o Vitor aí, pode ajudar você também. E a tua recepção lá na universidade, assim, como é que foi? Assim, eles recebem bem os intercambistas lá? Conta um pouco como é que é quando um brasileiro chega lá para fazer intercâmbio. Eles fizeram um dia de apresentação para todo mundo que era estava fazendo intercâmbio pela primeira vez. Então eles fizeram uma reunião, né? Falou que tinha certa quantidade de alunos ali de cada país. Aí do Brasil só foi 2 pessoas, né? Eu e mais uma menina. E daí eles foram mostrar todos os locais que tinha da universidade, explicando pra gente como é que funcionava. E a princípio foi isso, não teve nada Uhum. assim de muito diferente, assim. Receberam as orientações ali iniciais ali, foi Sim, fez umas tranquilo. Uhum, atividades lúdicas ali, né, para tentar se uhum, enturmar todo mundo que é aluno novo ali, uhum. e E foi isso. você fez aulas em português? Sim, todas em português. Certo. Aí você convivia mais com estudantes portugueses, então, ou tinha estrangeiros também na sua turma? Na minha turma tinha a maioria português, mas tinha 2 espanhóis. Uhum. Mais você conviveu durante o intercâmbio mais com português mesmo, digo, mesmo fora da universidade, ou tinha uma comunidade de estrangeiros ali que você interagia? Como é que era o teu convívio lá? Eu eu diria que é meio a meio, porque eu ficava o lugar onde eu morava era uma casa que tinha 3 quartos ali e era todo mundo brasileiro. Uhum. E lá na universidade eu tive bastante amigos portugueses, mas também espanhóis. Nesse grupo do Erasmus também, ele não existe, eles não são só para tipo dar apoio ali para você entrar na universidade ou achar casa. Eles também fazem umas atividades que é para ajudar um ao outro, né, a Uhum. criar amizades e tudo mais. E eles sempre fazem atividades na semana, sei lá, de fazer jogos de tabuleiro, uma certa dia ali. Aí outro dia é Uhum. participar de vôlei, aí vai todo mundo que quer lá, dá o nome e vai lá e participa. Então eu ia em várias vezes daí, nesses eventos, e ia lá pessoas italianas, francesas, só que a maioria fala em inglês, né? Todo Uhum. mundo, tipo, a princípio não fala a língua deles, né? Todo mundo quer falar em inglês. Uhum. Então E aí, era bem importante saber o básico do inglês lá. pois é isso que eu ia te perguntar, assim, você foi para Portugal ter aulas em português e tal, mas você sentiu necessidade do inglês lá também? Assim, você sentiu que o inglês, ter uma base do inglês é bom para essa experiência de intercâmbio? Como é que foi a tua experiência? Sim, sim. Dentro da universidade, todo mundo que está fazendo que é de fora, eles obrigatoriamente eles têm que tentar aprender a falar em português. Então, meus amigos que eu estava falando em espanhol lá, que eles são da Espanha, né? Eles estavam se forçando também a falar em português, mesmo que eles não soubessem muito, né? Então já era uma coisa que me ajudava. Só que quando eu ia fazer esses eventos aí fora da universidade, eu tinha que treinar meu inglês também para poder falar com eles. Uhum. Então, cada um estava treinando de certa maneira a aprender alguma coisa nova, não só aquilo que a gente estava aprendendo nas aulas. Então você diria que, assim, para dar uma dica para os seus colegas aí, quer dizer, mesmo indo para Portugal, é bom você ter uma base de inglês Sim, sim. para você, né, porque você vai Poder ter esse se contato. comunicar ali e fazer Uhum. algumas atividades externas. Você morava em Maia mesmo? Não, era em uma cidade chamada Matosinhos. Matosinhos, É uma tá, também do lado do porto. certo. Como é que era, dá uma ideia de como é que é, você ficou 6 meses morando lá, como é que era morar lá, em Portugal? Ah, eu É uma cidade bem calma. O transporte, às vezes ele era rápido, às vezes ele era muito lotado. Eu sentia que dependendo do horário ali, os metrô ele ficava muito cheio. E tem uma coisa também que eu achei importante, né? Que existe um passe de gratuidade para transporte para alunos que vai estudar ali, está residindo ali em Portugal, que até 23 anos você tem acesso gratuito a andar em qualquer zona de transporte. Então você pode andar de ônibus, de metrô e de trem gratuito, né? Até 23 anos. Então, quem fosse
fazer intercâmbio lá para Porto ou para Lisboa, que é os dois que eu fiquei sabendo, ele não ia precisar pagar o transporte. Porque Uhum, eu tenho 24 anos, eu precisei fazer o cartão que é para andar na cidade do Porto mensal, era 40 euros. Aí uhum. seria 40 euros a menos para quem for pensa Certo. em fazer intercâmbio. Então quem tiver menos de 23 anos já tem essa vantagem de não pagar o transporte, né? Eu perguntei para minha tia, ela falou que parece que começou ano passado esse Uhum, incentivo do governo daqui. E certo. eu não fiquei sabendo se existe esse programa também nos outros países ao redor. Uhum. E, E diga, não pode Vitor. falar. Não, eu ia te perguntar se a bolsa do Prome deu para você se manter, assim, como é que é o custo de vida? É suficiente a bolsa ou não? Ah, sim, ajuda. O meu aluguel ali da casa era 300 euros. Então ficava 300 euros para eu tentar sobreviver o mês. Aí se eu precisasse de alguma coisa, a minha família ajudava também. Que a bolsa é em torno de 600 euros, né? É, 600 euros. Uhum, Daí, como às vezes o euro. Eu acredito que o valor fixo é em real. uhum, Daí sempre vinha um pouco mais de 600 euros. uhum. Mas você E conseguia se virar com esse valor lá onde sim, você sim. estava? Mas se Uhum, apertava em alguma coisa, né? Aí eu conversava com meus parentes daqui, né? Por isso que ia ser muito importante ter um parente onde você pretende uhum, fazer o intercâmbio, né? Se a pessoa tiver. uhum. E os meus pais, se eu precisasse, eles me ajudavam também. Mas dava para Certo. sobreviver, sim. Ô, Vitor, conta um pouquinho como é que era a universidade lá onde você estava. O que que você encontrou lá, assim, como é que era a estrutura da universidade, as aulas, professores. Dá uma ideia de como é estudar lá. Ali me parecia uma universidade. Eu estava na Maia, né? Ela era uma universidade particular. Ela não é Uhum, pública, ela é particular. E eu acredito que ela não é tão grande e igual ao Udesc, né? De maneira geral. Só tem uhum, um centro ali, né? Ali onde ela está. Ela é voltada mais para atividades esportivas, então lá dentro do próprio centro tem uma academia para eles lá, tem um campo de atletismo, tem um campo de futebol, então ela é uma universidade bem voltada para a parte do esporte. Só que a gente, de outras matérias e que fazia o Erasmus também, a gente tinha um dia na semana para poder ir lá utilizar essa parte dos esportes, né? Não a academia. A academia era para uhum, quem ia fazer estágio de educação física, uma coisa assim. uhum, E os professores, tinha alguns que eles eram abertos a conversar, né? A poder ajudar e tudo mais, mas tinha alguns que era mais fechado. A gente não tem tanto fácil acesso para poder tirar algumas dúvidas igual tem ali no Brasil, que era só ir lá na sala, perguntar para o professor se ele ia estar lá na sala dos professores e poder conversar com eles, tirar dúvida. Ali não era tão fácil acesso, porque eu acredito que é por ali ser uma faculdade particular, eles só dão algumas aulas ali e já vão para outra universidade, que eles têm que dar aula, então eles não ficam tanto uhum, tempo ali igual na pública, que a gente vê bastante. E é, o pessoal dos portugueses, eles são mais fechados entre si, mas com o passar do tempo vai criando intimidade e tudo mais, e vai criando amizade, e aí vai começando a fazer os trabalhos em grupo, mas a princípio, no começo, eles não são muito de ir lá e falar, e aí, tudo bem, tudo mais. É cada um na sua, né? O brasileiro tem um jeito próprio de se relacionar, né? Sim. Quando a gente vai para outro país, a gente vê que é um pouco diferente, né? Você disse que foi lá para a Universidade da Maia, buscando principalmente disciplinas da área de energia renovável, né? Que é algo que você queria para complementar a tua formação. Você ficou satisfeito com as aulas lá? Você acha que agregou assim na tua formação que você teve lá? Eu acredito, eu tinha algumas ali que eu achei que não agregou tanto, mas teve algumas que me deram ideias para eu tentar fazer o meu TCC, que eu tenho que fazer um projeto ainda, então eu acredito que foi bem produtivo para eu me dar novas ideias e ver novos horizontes de como que eu poderia agregar as energias renováveis com as plataformas lá na engenharia do petróleo. Então foi bem produtivo nesse Uhum. sentido. De modo geral, assim, você diria que valeu a pena o intercâmbio? Assim, o que que você vê assim de que trouxe de ganho para você essa experiência, assim? Eu conheci muita gente diferente que eu não veria no Brasil, muitas novas culturas.
Eu pude viajar em alguns países ali ao redor do Portugal para conhecer como que é os lugares ali que a gente vê só em filme e ver como que é quão grandioso são algumas coisas que não é para a gente só ficar olhando ao nosso redor ali, né? Pensando, eu Uhum, tô aqui em Balneário, aqui é o máximo que eu posso chegar. Não, né? A gente pode conseguir aonde a gente quiser se a gente for esforçado. uhum. Então, É uma valeu experiência que expande os horizontes, assim, né? sim. Uhum. Vitor, tem alguma dica em especial que você acha que, baseado na tua experiência, assim, que você acha que poderia ser legal para os seus colegas, assim, algo que você passou, que você queira passar, assim, ó, alguma dica mesmo? Uma coisa que eu vi muito impactante para algumas pessoas que estavam comigo lá na casa, né? Que eles sentiam muito a falta dos pais, né? Eu acredito que eram as Uhum, primeiras vezes que eles foram viajar e ficou muito tempo longe dos pais e aí era um pouco impactante para eles. Como eu já estava estudando na UDESC aí desde 2019 e eu ficava 6 meses fora direto, né? Não acabava sendo tanto impactante para mim. Mas isso é uma coisa muito importante, né? Tipo, sempre manter contato com os pais ali, principalmente nas primeiras semanas ali, que vai ser bem impactante para quem for a primeira vez. E tanto é que, dependendo das pessoas, elas ficam até com vontade de, tipo, desistir e voltar, né? Porque fica com uhum. saudade dos pais, né? Então, Suporte uma coisa emocional é forte. importante, né? Porque você está Sim, longe, né? Está lá sem rede de apoio, em princípio, apesar de que sim. você tinha parentes perto, né? Mas muita gente não tem também. Então é importante também ter esse suporte emocional, né? E é por isso que dentro das universidades da Maia, eu acho que na do Porto da Lisboa deve ter, né? Tem uma área da psicologia que é voltada para esse pessoal que vem fazer intercâmbio. Então eles sempre vão fazer uma palestrinha ali falando que se ele quiser conversar, você pode ir lá conversar num próprio local ali de psicologia e para ajudar nessas pessoas que têm Uhum. esse problema emocional aí, né? Esse impacto. Normalmente as universidades têm esse serviço, né? Normalmente é um serviço gratuito assim, de apoio psicológico, porque é uma experiência que realmente é diferente, né? Muitas vezes as pessoas passam por alguma angústia ali durante a experiência e precisa, né? Mas no final dá tudo certo, né? No final você vê que a experiência, o saldo é muito positivo no final, né? Imagino que tenha sido essa a tua impressão, né, Victor? Sim, sim, foi muito bom. Então é isso, gente. A gente conversou então com o Vitor Carvalho. O Vitor é estudante de Engenharia do Petróleo da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Ele estuda na UDESC Balneário Camboriú. E ele contou para a gente a experiência bem bacana dele de intercâmbio em Portugal. Ele foi para a Universidade da Maia, que fica próxima à cidade do Porto, lá no norte de Portugal. E se você gostou da entrevista do Vitor, gostou da experiência dele, tem várias outras experiências do tipo que a gente tem ali no podcast, no feed do podcast. A gente está com mais de 110 episódios ali, com gente que fez intercâmbio em vários países, em várias universidades diferentes. Então, talvez você não queira ir para Portugal, para outro país, procura lá no feed do podcast, que certamente vai ter alguma experiência lá que vai ser inspiradora para você, que vai trazer alguma informação legal para você. O podcast, lembrando, ele está disponível no Spotify, em vários outros aplicativos de áudio, está no YouTube, Apple Podcasts, Amazon Music, tem vários os links para você ouvir em todas essas plataformas, são todos ali no nosso site, que é o desk.br/exag/intercâmbio podcast. E a gente tem também um Instagram, segue a gente lá, @intercâmbio podcast. Na bio ali do Instagram tem todos os links também. E outra coisa que tem no link do Instagram e no site também é o mapa do intercâmbio, que é um mapa interativo onde você encontra ali pela localização todas as universidades com as quais a UDESC tem convênio e também todos os episódios do podcast. Tem os links ali. Valeu? Vitor, mais uma vez, então, muito obrigado aí por ter conversado com a gente. Não, obrigado, obrigado. É isso aí, pessoal.